Olá, olá, gente, bem-vinda à quarta semana da Training Week, a quarta Training Week. Nós estamos aqui no Training do Sucesso. A Cíndia chegou agora. Eu vou convidar a Cíndia para entrar um pouco. E a gente falar um pouco do Training de Sucesso, esse curso muito legal que eu estou participando. E essa apresentação, Autoestima da Esposa Expatriada, faz parte desse curso. Eu estou fazendo esse curso, né, com a Cíndia Bressan e com a André Saad, duas profissionais muito competentes que me ajudaram bastante nesse processo, né? E eu estou aqui hoje para apresentar para vocês esse. Oi, bom dia, minha amiga, bom dia indo para o Brasil. Bom dia, Dalé. Bom dia a todos que estão conosco aqui em mais um evento da quarta semana do Treino de Sucesso. É uma bênção recebê-la aqui. Eu falo por todos, eu, Andréa, que acabou de entrar. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Aproveita e André. convida aí os seus amigos para um Isso, momento, uma live interessantíssima que vai ter uma surpresinha no final. Vocês vão poder baixar um negócio até onde eu sei. Vocês vão poder baixar algo muito interessante. isso. E eu espero que todo mundo Tem. aproveite bastante. Tudo bem por aí, ó, Daleia? Tudo jóia, preparadinha aqui. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Já estamos aí recebendo as pessoas. E É, vai ser um prazer. Se precisar, quiser que eu entre. Gente, vamos dar sugestões, contar quando é que a nossa autoestima, independente de sermos expatriadas ou não, ficou isso, abalada. Vamos dar aqui é, exemplos. E é muito bom ter você aqui conosco, viu, Adaleia? Gratidão. joia. Obrigada a você, Cíndia. A Cíndia teve uma contribuição muito importante nesse processo todo que aconteceu, de eu estar aqui apresentando esse projeto, né? Nessa caminhada toda que foi de eu estar até aqui, então eu sou muito grata e por quando eu estava falando antes, né, que eu recomendo mesmo o treino de sucesso por isso, porque a Cíndia tem um papel muito importante nesse processo também de descoberta minha de estar aqui também e recomendo mesmo, Obrigada, amiga. Obrigada, obrigada. Olha, eu né? vou sair e vou ficar aqui te observando. Tá, Tá joia. bom? Então Se vamos lá. precisar, você me chama que eu entro. Tá, joia. Bom dia todo mundo. Vamos lá. Então, gente, muito obrigada aqui pela presença de vocês, né? Todo mundo que está aqui. Bom dia, André, estou vendo vocês. Muito obrigada pela presença de todas. Autoestima é um tema, assim, que eu acho que chama a atenção de todos, porque todos nós estamos sempre precisando estar alimentando aí a nossa autoestima, porque a autoestima é como um músculo mesmo, e a gente tem que estar exercitando ela, né? A gente não pode deixar com que ela se acomode, que a gente não trabalhe, porque senão ela vai mesmo cair, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Eu preparei com muito carinho a Lígia entrando aí. Que bom que você está aqui, né? E vamos então. Eu tenho uns slides para passar para vocês e com licença que eu vou começar aqui a passar o nosso primeiro slide da nossa apresentação. Ah, yeah. É a primeira vez que eu estou fazendo live no Instagram, apresentando slides, então vocês dão um descontinho aqui, mas acho que vai ficar legal. Então vamos lá. Autoestima da esposa expatriada. Eu acho que talvez para alguns de vocês que estão aqui, esse termo expatriação deve ser assim uma novidade, né? E eu falo isso porque até mesmo para alguma das minhas clientes, gente, eu acho que eu tô. Deixa eu me apresentar, né? Porque eu já estou querendo explicar para vocês o que é expatriado e vocês nem sabem como é que eu cheguei a trabalhar com expatriadas, né? Então, vamos lá, deixa eu me apresentar. Eu sou a Daléa Freire, eu sou psicóloga, formada no Brasil, né? Eu conheci a Cíndia até na Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei em psicologia. De lá, eu e a Cíndia, a gente foi fazer mestrado na UNB. E lá eu fiz o meu mestrado, já estava trabalhando em Brasília,
quando o meu marido passou num concurso muito legal e surgiu a oportunidade de a gente viver no exterior. Claro que a gente nem contou pipoca, né? Como a gente fala. E eu fui bem ingênua, positiva e muito feliz em embarcar nessa aventura. Só que naquela época eu não tinha a menor ideia de como a expatriação ia mexer comigo, né? Eu não fazia nem ideia de como esse processo. Eu só pensava quanto maravilhoso a oportunidade de viver no exterior ia ser para a gente, né? Então, embarquei nessa jornada e fui. É, é, e hoje eu entendo bem como é que a expatriação mexe com a vida da gente. E 18 anos depois disso, eu trabalho somente com esposas expatriadas, né? Então, por isso, hoje eu estou aqui falando para vocês da autoestima dessas mulheres que são hoje meu público. Então, hoje eu moro na Suíça, moro em Genebra, na Suíça, a parte francesa da Suíça, e trabalho 100% online com mulheres pelo mundo todo, né? Ajudando elas a reforçar essa autoestima que é realmente abalada pela expatriação e a redescobrirem o seu valor e se colocarem como protagonista também nessa expatriação. Vocês vão entender aí o porquê de se colocar como protagonista, tá? Vou já. Esposas ou mulheres, a Diana está perguntando. Eu trabalho com os dois, tá? Mas as esposas são o público maior. Por quê, Diana? Porque quem sofre mais, geralmente, na sua maioria, o público maior são as esposas acompanhantes, tá bom? Porque o que é que acontece? As mulheres expatriadas, elas acabam tendo menos conflitos, por quê? Porque elas expatriam e elas continuam com a sua carreira, elas estão ocupadas com o seu trabalho, elas continuam, vamos dizer assim, elas têm um choque cultural, elas têm os seus problemas, claro, elas podem ter suas queixas, como eu tenho algumas esposas, algumas expatriadas como cliente, mas as esposas acompanhantes, vocês vão ver por quê, porque eu vou trazer algumas dos problemas que elas enfrentam, acabam tendo mais problemas relacionados com a expatriação, tá certo? Então, eu trabalho, então, com essas mulheres 100% online. Sou hoje registrada na Federação Suíça de Psicólogos, tá bom? Então, essa sou eu, Odaleia, psicóloga, que estou apresentando hoje para vocês aqui essa, essa, essa live, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar o segundo slide para vocês, que eu quero, então, como eu ia falando para vocês, explicar para vocês o que é expatriação. Porque assim, até as minhas clientes que chegam para mim me perguntam, me falam, né? Ó, Dalé, com você eu aprendi, escutei pela primeira vez essa palavra expatriação. Eu não admiro, sabe por quê? Eu fui aprender a palavra expatriação pela primeira vez, eu expatriei, eu saí do Brasil, né? Em 2003. E eu só fui aprender essa palavra em 2006, mais ou menos 2005, quando eu mudei para Bangkok, na Tailândia. Por quê? Porque essa palavra ela é mais comum em países, ela existe somente, né, mais usada, em países em desenvolvimento, como é o caso da Tailândia. Por quê? Porque esse grupo, né, dos estrangeiros que vão morar acabam se juntando e tem certas regalias. Por quê? Porque o idioma é mais difícil, porque são países difíceis de se viver. No Brasil existe, sim, a gente até brinca que é a bolha dos expatriados. Por que que no Brasil existe? Porque é um país violento, perigoso, onde é difícil para quem não fala a língua local, então acaba que os expatriados têm que se juntar. Então a expatriação é a ação de transferir um executivo ou um colaborador com sua família e os filhos para outra subsidiária da empresa localizada em um país e cultura distintos, né? Então no caso do meu marido, ele é um funcionário de organismo internacional, então por isso que a gente vai mudando sempre de país em país, né? Então a expatriação é isso. Para quem trabalha com RH, quem está assistindo aqui e está na área de RH, é uma área bastante interessante e tem bastante empresas que trabalham com recolocação, né? Que está com a globalização tem crescido muito, que é de enviar os funcionários para trabalhar no exterior. E a questão da saúde emocional do cônjuge que acompanha
é muito importante porque a primeira causa de insucesso da expatriação desse colaborador é justamente a não adaptação do cônjuge acompanhante. É o primeiro fator de insucesso. Então, a empresa gasta um monte de dinheiro para mandar esse funcionário trabalhar lá no outro país e ele pede para retornar porque a mulher ou o esposo não se adaptou. Então, existem muitas empresas de recolocação que trabalham só ajudando aquela esposa, aquele marido a se adaptar bem ali naquele país, que é para ver se o funcionário enviado não quer voltar para o Brasil, no caso do brasileiro, né? Ah, excelente explicação, obrigada, Diana. Então, quem é a esposa expatriada? É a acompanhante desse funcionário, desse colaborador, desse executivo. Geralmente, né, são os executivos, os CEOs que são enviados para ser presidente em outras subsidiárias, né? Ou os diplomatas. Eu também trabalho com muitas esposas de diplomatas que vão enviados, ou de organismos internacionais, como é o caso do meu marido, né? Funcionários das Nações Unidas que vão trabalhar em outros países, né? E aí essas pessoas vão morar em outros países e precisam dessa adaptação. Sim, a Odalé trabalha isso, a Andrea falando. Então, isso é expatriação, tá bom? É ser enviado para outro país. Existe a diferença entre expatriar e imigrar? Sim, existe. O imigrante, na realidade, ele vai para aquele país porque ele quer ficar ali. O expatriado, ele vai por um período de tempo, né? Ele não vai ali para morar para sempre naquele país. É a grande diferença. Vai mudar a diferença? Vai sofrer choque cultural da mesma forma? A grande diferença é que a esposa expatriada, ela sabe que ela vai estar temporariamente naquele país. A imigrante, ela tem a chance, ela sabe que vai ter um tempo maior naquele país, então ela vai ter o tempo de arrumar emprego. A expatriada, muitas vezes, ela não tem nem a permissão de trabalhar naquele país. Por exemplo, nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, muitas das minhas amigas, elas se diziam assim, a gente é esposa arroz, porque o tipo de visto que elas tinham era de acompanhante, não permitia trabalhar. Então, assim, você vai com seu marido e você nem pode trabalhar, nem que você queira, porque o tipo de visto que dá, o tipo de visto que o país dá, não te permite trabalhar, tá certo? Então, essa é uma grande diferença entre a esposa imigrante e a esposa expatriada, tá certo? E vocês vão entender daqui a pouco que impacto que isso vai fazer na identidade e, consequentemente, na autoestima dessa mulher, tá certo? Obrigada, a Diva falando, muito interessante, não conhecia e achou o tema bem, bem legal, bem importante. Obrigada, Diva. Então, tá aí o que é expatriação e tá aí o que é esposa expatriada. Espero que tenha dado para compreender aí. Tá bom? Deixa eu então passar para o nosso próximo slide, que eu quero que vocês situar para vocês qual é o conceito de autoestima que eu costumo colocar no meu trabalho, tá? Olha a Cinda dizendo que me visitou lá em 2004 em Nova York. A gente passeou muito e uma das coisas que quando a Cinda me visitou, eu estava na lua de mel, né? Quando a gente imerge numa nova cultura, né? Tem a fase da lua de mel. Eu estava ali na lua de mel, ainda não tinha chegado no choque cultural, ainda não estava com muita raiva dos Estados Unidos, né, Cíndia? Depois chegou. Chega para quase todo mundo, viu? E para alguns nem acontece a lua de mel, tá? Então, o conceito de autoestima que eu gosto de utilizar no meu trabalho é autoestima é o quanto você confia na sua capacidade, né? E o quanto você percebe o seu valor próprio. Tá certo? Então, nesse conceito, inclui aí o teu amor próprio, né? Que é os sentimentos que você tem em relação a você mesma, o teu autoconceito, né? Que é o que você pensa sobre você mesma, e a tua autoconfiança. Que atitudes você tem
em relação a você mesmo. Gente, estou adorando tantos comentários, está até difícil de me concentrar aqui nessa explicação. Bom dia, né? A André está falando, o primeiro estágio é deslumbrante, até cair na real. É sempre assim, tá bom? Então, esse é o conceito de autoestima que eu gosto de utilizar, tá bom? Que é do Nathaniel Branda, que é vamos dizer assim, o pioneiro da autoestima, que é um psicólogo americano-canadense, e é nele que eu baseio os meus estudos e a minha aplicação relacionado à autoestima com os estudos e meu trabalho com autoestima com as esposas expatriadas, tá bom? Então, situada aí o conceito de autoestima, deixa eu. Vamos então falar um pouquinho da realidade, né? Da realidade dessa esposa expatriada que eu estava falando para vocês, né? Existem algumas nuances aí do que vive essa esposa expatriada, como eu bem falei para vocês, que é uma realidade que vai deixar a vida dela um pouco complicadinha, tá? Então, eu trouxe algumas aqui para vocês verem. Só para vocês terem ideia, só 21%. Esses dados aqui são de uma pesquisa da Internations, que é um grupo que faz uma pesquisa anual com os expatriados, tá? E esses dados são entre as esposas acompanhantes, tá bom? Desses cônjuges acompanhantes, tá? Nesse meio aqui não tá só mulheres, tá? Tem também os homens. Apenas 21% encontram emprego quando estão em missões internacional, tá bom? De todos eles, só 21% consegue achar emprego. Então, para você ter uma ideia, quase todos não estão empregados. Outra coisa é que a expatriação é o terceiro evento mais estressor na vida, ficando atrás só de morte e divórcio, tá? Então, é realmente uma coisa muito importante na vida, uma expatriação, né? Então, as pessoas, às vezes, eu lembro que quando eu costumava falar aqui no Instagram que a expatriação, você vive realmente um luto, você tem que vivenciar o seu luto na expatriação. Algumas pessoas ficavam assim, essa mulher é louca. Mas existe um luto sim, e você precisa abraçar o seu luto para sair bem na expatriação, tá bom? E aí eu falei para vocês que trabalham em RH, existem muitas empresas de recolocação e a Worldwide Employee Relocation é uma dessas que trabalha com recolocação, tá? Uma das empresas que eu sou afiliada é que hoje existem apps, né? A aplicação que hoje algumas empresas oferecem para os seus funcionários, que você pode clicar no app e ter consultas de counseling, né? Com psicólogos, com cônsules, para cuidar da saúde emocional do expatriado, né? Algumas empresas oferecem esse serviço justamente porque compreendem que a saúde emocional do expatriado é muito importante para que essa adaptação dê certo, né? Outro dado importante, 34% do cônjuge acompanhante tem filho dependente, que a gente sabe que acaba prendendo muito esse cônjuge para não conseguir emprego, para ficar mais em casa, né? 50% deles não falam a língua local, que a gente sabe que também dificulta conseguir emprego e tudo mais, né? 20% são donas de casa ou estão só cuidando da casa, né? Dos filhos e da casa. 60% consideram muito difícil abandonar a sua carreira. Claro, né? Quem vai achar fácil abandonar a sua carreira, né? 65% consideram muito estressante ser financeiramente dependente do seu parceiro. Gente, na minha experiência na clínica, uma das coisas que eu mais vejo é que a dependência financeira, infelizmente, ainda é porta de entrada para relacionamentos abusivos. Então, é uma coisa que a esposa expatriada tem que ficar muito atenta e ter muito cuidado com a dependência financeira. É isso, né? Infelizmente, ainda é porta de entrada para relacionamentos abusivos. 18% estão procurando emprego e 18% estão em empregos parciais, né? Que não são full-time jobs, não são em tempo integral, né? Isso acontece muito porque tem filhos em idade de dependente, né? Ou em idade escolar, que só fica meio período.
Por que que isso acontece? É que normalmente financeiramente dependente seria o mais desafiador para mim. É verdade, Cíndia. E foi para mim. E foi para mim. Eu sou muito abençoada. A Cíndia conhece, porque eu tenho um marido excepcional e realmente ele soube administrar isso bem e tudo, mas mesmo assim foi muito difícil para mim ser financeiramente dependente do meu marido e realmente é uma grande batalha, assim, para mim, né? Mas, eu vejo isso na clínica como e é um dos fatores mais difíceis para a gente manter a autoestima bem, para a esposa expatriada, é a danada da dependência financeira. É muito difícil a gente manter a nossa autoestima legal quando a gente tem que pensar duas vezes antes de comprar uma blusinha, porque é o dinheiro do marido. Por mais que a gente faça esse exercício de dizer é o nosso dinheiro, ai, mas a situação é especial, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, aquela coisinha do tipo, não devia estar fazendo isso. É uma coisinha muito chata mesmo, e isso é visível na clínica também. Ah, o marido dela é fantástico, é mesmo, meu marido é fantástico. Eu não faço muita propaganda porque eu não sou besta. Voltando. Então, gente, essa é a realidade. Mas eu estava falando, antes de falar do maridão, é que o que que acontece? Por que que essas mulheres vivem em emprego parcial? Por que que essas mulheres estão dentro de casa cuidando das crianças? Por que que essas mulheres não conseguem arrumar emprego e têm de desistir das suas carreiras? Esses homens, esses maridos, esses cônjuges, mesmo essas mulheres, né, Diana, que vão atrás, conseguir esses empregos em outros países, eles normalmente vão para pegar carreiras, seguir suas carreiras em cargos de muito desafio. Normalmente eles vão pegar funções desafiadoras, onde eles vão viajar muito, onde eles vão ter carga horária de muito elevadas, vão trabalhar muito e vão exigir que esse cônjuge que está acompanhando estejam muito disponíveis para cuidar da família, para cuidar dos filhos, para cuidar de todo o serviço relacionado à família, tá? Então, aquela máxima de atrás daquela mulher bem-sucedida, daquele homem bem-sucedido, tem que ter o cônjuge para administrar a família, é verdade em relação ao expatriado, porque ele tem que se dedicar muito para aquele emprego no exterior, grandioso que ele foi fazer, cheio de viagens. E quem que está cuidando daqueles meninos que ficaram em casa? É a mulher, é a esposa expatriada. E isso pesa nas costas dela e pesa na autoestima dela também, tá? André, abre mesmo, né? Cargo de extrema confiança e de entrega de resultados. É bem isso mesmo, viu, Cíntia? Então, essa é a realidade da esposa expatriada que a gente tá falando, tá certo? E aí, o que que vai acontecer com essa realidade toda, né? O que que significa, então, com essa realidade expatriar para essa mulher? Que é o que eu não entendia quando eu saí tão naive, tão ingênua, achando que ia ser tudo lindo e maravilhoso, que eu ia conseguir um empregão lá nos Estados Unidos com meu mestrado na UNB. Acontece a perda de fatores importantíssimos da nossa identidade, né? E não é só perdas de aspectos que compõem aí a nossa identidade, que eu não tinha a menor ideia que eram tão importantes assim. Começa com a perda da nossa competência comunicativa. Por que que eu digo competência comunicativa e não somente perda da capacidade de falar o idioma? Porque vai muito além só de falar o idioma. Tem algumas mulheres expatriadas que falam assim, eu falo o idioma fluentemente, isso é suficiente. Não é só falar o idioma fluentemente. A competência comunicativa envolve muito mais do que falar o idioma fluentemente, né? Outro dia foi super engraçado. Eu levei minha filha para começar a treinar lente de contato aqui e o rapaz viu que meu francês não era 100% e falou assim, você prefere inglês? Vamos no inglês.
E eu falo inglês muito bem. Mas ele é que não falava inglês tão bem, e a forma como ele falou deu a entender que o preço era totalmente errado, que tanto eu e minha filha entendemos o preço completamente errado. E aí eu falei, não vou aceitar isso, que é um roubo, né? E como aqui na Suíça tudo é um roubo, deu para acreditar mesmo que estava exorbitante o valor, né? E depois de muita conversa, deu para entender que era ele que estava falando errado a palavra em inglês, sabe? Mas só para ter uma ideia de que mesmo que você fale fluente a língua, ainda pode ter problema de comunicação. Vai muito além de falar fluente a língua. A competência comunicativa envolve cultura, envolve a comunicação do outro, envolve o ambiente, envolve a situação. Então, a perda da competência faz com que você perca a sua eficácia. Nesse dia, eu tive que ficar falando para mim mesma. Não, a Alicia estava lá também. Minha filha também entendeu errado. Não foi só eu que não entendi errado, porque a gente passa a questionar a nossa eficácia. E olha que eu tenho anos de expatriação. Olha que eu já estudei tanto inglês, já fiz até prova de finanças em inglês e passei. Mesmo assim, a gente se questiona, será que é o meu inglês que é ruim, né? Graças a Deus minha filha estava comigo e ela também entendeu errado, a menina que nasceu falando inglês, né? Então, a gente se questiona mesmo, né? A outra coisa é a perda de papéis que a gente desempenhava, né? Então, você está ali no Brasil, você está ali no seu país e de repente te tiram todos os seus papéis. Você deixa de ser, no meu caso, eu saí do Brasil, eu era professora universitária, eu era filha, eu era amiga, de repente você lhe tira tudo aquilo e você passa a ser só a esposa do fulano de tal, né? É tanto que uma das coisas que eu aprendi na primeira coach que eu fiz na minha vida foi que eu me apresentava, quem você é? Eu dizia assim, eu sou esposa do fulano de tal, e falava, por que você é esposa do fulano de tal? Não, você é você, né? Porque a gente passa a se ver dessa forma, a gente vai nas rodas e se apresenta como fulano de tal, porque a gente passa a ser nada, só esposa do fulano de tal, né? Porque a gente perde os nossos papéis. Esse é o peso, o impacto da expatriação na esposa que vai acompanhando. Outra coisa que acontece são autorreflexões distorcidas nas respostas do outro para a gente. O outro passa a ver a gente de uma forma distorcida e a gente passa a refletir erroneamente também, né? Deixa eu dar um exemplo. A família da gente passa a ver a gente de uma forma distorcida também, né? A família começa a pensar, fulaninha tá morando na Suíça, tá rica, né? Por exemplo, em Bangkok os tailandeses começam a te chamar de madame. Quantas brasileiras eu vi subir a cabeça e achar que eram ricas porque o povo abre a porta por educação e chama de madame. Aí elas acham que são ricas porque eram madame, né? Nos Estados Unidos, onde as pessoas me chamavam de Maria, num jeito pejorativo, sabe? Porque eu não falava espanhol e falava, Maria, não hablas espanhol, Maria! Eles queriam, no jeito pejorativo, querendo dizer que eu era um Spanish, assim, para mim eu sentia como se eles queriam dizer que eu era ilegal ali, sabe? Um pejorativo. E aquilo fazia muito mal para minha autoestima naquela época, né? Então, são autorreflexões distorcidas que a gente faz. Eu pensava, nossa, eu não tô ilegal aqui, eu não tô roubando emprego de ninguém. Era uma época muito ruim nos Estados Unidos naquela época, e aquilo me influenciava negativo, né? Então, isso mexe com a identidade da gente também. Os preços são sempre maiores para os estrangeiros. São, Diana. Lá em Bangkok é assim, gritante. Nos parques é assim, preço do farangue, preço do tailandês. Eu tinha que falar thai e deixar meu marido lá atrás, que não falava muito thai, ou tinha que ensinar para eles o que falar thai, que era para eu pagar o preço de thai, viu? É descarado mesmo. Tem a placa, preço de Thai e preço de estrangeiro. É assim mesmo. O expatriado sempre paga mais caro, os apartamentos são mais caros, né? É verdade mesmo.
Outra coisa que acontece é o desafio de mudar comportamentos ligados à identidade, né? Por quê? Porque vai mudar tudo, por mais que a gente não queira e a gente diga, ah, não vou mudar por conta dessa expatriação. A gente acaba se mudando, é natural e se exige, né? Vou dar exemplo. Quando eu mudei para Nova York, quem conhece Nova York, imagina, no Brasil a gente só anda de salto. Vai andar de salto alto na calçada de Nova York? Não vai, tem que andar de tênis, né? Só que quem é mulher no Brasil sabe, né? Tu vai querer descer do salto e andar de tênis? Isso vai mexer com a tua identidade, não vai? Eu me senti as últimas da Moicano. Tu imagina eu andando de tênis em Nova York e o cara do McDonald's me chamando de Maria, mandando de mim, porque eu não sabia falar espanhol, dizendo Maria, Maria. Eu me senti as últimas da Moicano, voltava para casa, dependente financeira do meu marido, andando de tênis e chamada de Maria em Nova York. Imagino que isso não acontecia com a minha autoestima, né? Então, tá aí um exemplo para vocês ter uma ideia de comportamentos. Outra coisa, você é super barulhento, chega na Suíça, você tem que mudar, sim, o seu comportamento. Então, não adianta isso de ficar se enganando que você não vai mudar o seu comportamento porque mudou para aquela cultura, eu sou autêntica. Não adianta, vai haver sim mudança e isso afeta a tua identidade, isso mexe com você e pode sim alterar, mexer ali com a tua autoestima, sim, tá bom? Existe também perdas das relações significativas, né? Você não vai estar diariamente com a tua mãe, você não vai estar diariamente com teu pai, você não vai estar diariamente com seus sobrinhos, com seus irmãos. Então, tudo isso vai estar, sim, alterando, mexendo com sua identidade. E o maior de todos, que é a perda da sua carreira. Como vocês viram, 65% diz que é difícil sim abandonar a carreira, e isso está na pesquisa, gente, porque faz parte, sim. A maioria das esposas expatriadas, se elas quiserem fazer alguma coisa da sua vida para sair da dependência financeira, a maioria tem que abandonar a sua carreira ou esquecer da sua carreira para fazer alguma outra coisa, tá bom? Então faz parte disso. É, 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 a perda da carreira também vai mexer com a identidade e, consequentemente, mexer aí com a autoestima dessa esposa expatriada, tá bom? Além desses aspectos, nós vamos ter outras alterações, né? Além das alterações da identidade, vão ter outros fatores que vão estar mexendo aí com essa autoestima. A gente já falou a dependência financeira, né? Que já falamos e está bem claro. As ocupações com a família, que também já citamos, né? Esse marido cheio de muito ocupado, cheio de obrigações, né? E ela muito ocupada com a família, tudo vai cair, sobrecarregar essa mulher, são as visitas ao médico, tudo em cima dela, responsabilidades relacionadas à escola, adaptação dos filhos, descobrir tudo nessa cidade, moradia, tudo que recai sobre essa mulher. É muito comum a gente encontrar essa mulher no desequilíbrio, ela não sabe, ela normalmente ela vai dizer, eu não tenho tempo para fazer nada para mim, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para investir em mim, porque tudo na família é para mim, porque ela se sente sobrecarregada com as ocupações da família. As realizações de tarefas domésticas é algo que também mexe muito com a autoestima dela, porque ela costuma dizer muito, se queixar muito. Eu não estudei tanto para limpar a casa. Eu não investi tanto na minha profissão para hoje ser só dona de casa, né? Então, isso influencia muito também na sua autoestima. E a questão da comparação social intensa. Eu sei que hoje isso é um problema do mundo inteiro, mas infelizmente o mundo expatriado, quem é expatriada sabe que a gente se concentra aí numa bolinha, na bolinha dos expatriados, e a comparação é intensa, né? É a bolsa que você usa, se o seu filho é mais inteligente, né? A gente vai ver que a questão do perfeccionismo
é um indicativo aí de baixa autoestima, e aí fica aquela comparação se meu filho tem melhor notas, porque eu só sou mãe, né? Então meu filho tem que ser melhor, tem que estar em todos os esportes, tem que tirar a melhor nota, né? Eu transfiro tudo para os meus filhos, né? A questão do perfeccionismo, já que eu não trabalho, né? Aí tem que ser tudo nos meus filhos. Minha casa tem que ser mais bonita, mais arrumada, mais limpa. Pode ser do corpo, né? Eu tenho que ser mais malhada, eu tenho que ser mais botocada, mas tudo eu tenho que ser melhor. As viagens, né? Quem viaja mais. Então, o mundo expatriado é muito competitivo nesse sentido, porque é o que elas têm para se estarem se comparando umas com as outras, e isso tudo também vai influenciar muito na autoestima delas, baixando essa autoestima e prejudicando aí, tá certo? Então vamos aí para o nosso próximo slide. Pode ir perguntando, tá bom? A Diana fala, mulher perfeita, a casa perfeita, a família perfeita. É isso mesmo, Diana. Tem até um filme, né, que é The Ford Wife, se eu não me lembro, se eu não me engano, que fala bem disso. É a mulher corporativa, né? É bem nesse sentido mesmo. Como elas não trabalham, né? A atenção delas são toda para aquilo. E o mais chato disso tudo é que aí os filhos crescem e fica aquele vazio. Aí o ninho, a síndrome do ninho vazio chega com toda a força e não existe mais nada daquilo e é triste, assim. Uma parte do meu trabalho foi muito de ver isso, de ver que muitas mulheres, especialmente eu via na ONU, chegar a uma determinada idade, onde os filhos saíam de casa e muitos casamentos se acabavam, porque não existe mais nenhuma conexão. As mães vivem para os filhos, para casa, não se conectam ali com os maridos e aquilo vira sem sentido, né? Então, é isso que eu não quero para as minhas clientes e é isso que eu tento ajudá-las muito, que elas se descubram, se conectem com seus maridos e façam dessa expatriação a vida delas também, né? Que elas cresçam nessa expatriação junto com esse marido, né? Então, se me chamassem de Maria de forma pejorativa, já teria socado a cara de meia dúzia. Ai, dava vontade, viu? Aí a gente está nos Estados Unidos, a gente pensa, eu socar alguém das 3 ninjas, eu vou presa, deportada e acabou ser americano. Aí a gente não soca ninguém. Você sabe que a coisa que eu mais aprendi com a expatriação foi a paciência? Nos Estados Unidos eu aprendi a engolir sapo, mas a Tailândia me ensinou a paciência. Então eu sou muito grata pela, pela Tailândia, porque nos Estados Unidos eu só aprendi a engolir sapo. É muito ruim, né? Porque a gente, na realidade, engole veneno, né? Mas aí a Tailândia me ensinou a ter paciência, graças a Deus. Então, todos esses fatores que eu falei para vocês, eles fazem o quê? Eles fazem aumentar a nossa autocrítica, né? Eles fazem a gente perder o senso de valor próprio. Por quê? Porque eu sou só a esposa do fulano de tal, que valor eu tenho, não é? Fazem a gente questionar a alta eficácia. Imagina, eu me lembro quando eu fui comprar arroz em Bangkok a primeira vez. Gente, 8 tipos de arroz na prateleira. Só não tem assim arroz, só arroz do Brasil. Não, tem 8 tipos. Cada um que você cozinha fica de um jeito diferente. Cada um tem um tempo de cozimento diferente. Aí você chega lá, você se sente a pessoa mais incompetente do mundo. Caralho, meu, não sei nem fazer um arroz, né? E olha, quando eu casei, eu não sabia fazer arroz. Então, mexia mesmo com a minha competência, né? Então, assim, tudo que a gente vivencia na expatriação, todos esses fatores que eu coloquei, fazem sim com que essa mulher comece a questionar sua autoeficácia, né? Até tirar carteira de motorista passa a ser um fator de questionar a sua autoestima, né? Então, todos esses fatores vão fazer com a nossa autoeficácia seja questionada diariamente, né? Rigidez de pensamentos e crenças, né? As nossas crenças ali já introjetadas, que já fazem parte da gente, vão ficando mais fortes, né? Tudo aquilo que a gente já ouvia, a gente vai só confirmando e fazendo mais fortes, né? Porque a gente vai ficando com essa autocrítica mais forte, e aquilo que a gente já acreditava, a gente vai, né, fortalecendo aí, né? E a gente acaba focando aí nos nossos pontos mais fracos,
né? E não é comum. Como eu disse que a dependência financeira é porta de entrada para relacionamentos abusivos, infelizmente, como a gente foca no nosso ponto mais fraco, também é muito comum acontecer muita violência psicológica, né? Então, assim, até por uma postura que a gente se coloca, tá? A mulher chega em casa e fala, eu sou burra mesmo, não consigo nem achar o condimento ou o ingrediente que eu estava atrás no supermercado. Aí o marido fala, você é burra mesmo, né? E aí começa, eu sou burra mesmo, né? E aquilo vai botando para baixo e aí você já sabe, né? Não preciso eu nem continuar nessa história que pode realmente levar para uma coisa bem triste, que eu gostaria que não existisse, mas é a realidade, acontece mesmo, gente, tá? Então, são esses fatores aí. E aí, se você está aqui assistindo e você pergunta, poxa, Dalé, então essa é a realidade? Será então que eu estou aqui nessa expatriação? Ou eu estou no Brasil, passei por uma situação estressora, porque é isso que uma situação estressora faz com a nossa autoestima. Qualquer situação de estresse que a gente vive pode sim fazer com que a gente questione a nossa autoeficácia, pode sim fazer com que a gente questione as nossas capacidades, né? Então, como é que eu saber se eu tenho uma autoestima baixa, né? Então, questione se você, se te falta confiança em si mesma, né? Se você tem uma sensação de incapacidade constante, se você tem um medo de rejeição muito alto, se você tem dificuldade de aceitar elogios, gente, se é muito constante isso em você, né? Se alguém te diz assim, nossa, como você tá bonita hoje, e você fica, nossa, imagina, são seus olhos. Gente, como isso faz mal, rejeitar elogio, tá certo? Fique atenta a isso. Timidez em excesso também é um fator bem característico de baixa autoestima, né? Aquilo que eu já falei, hábito de se comparar com as outras pessoas. Se comparar com as outras pessoas é algo normal, tá? Assim, automático, vamos colocar, é automático, mas a gente precisa trazer para o real e falar, gente, peraí, não é assim, né? E manter o equilíbrio aí nessa comparação. Por que é automático? Porque vem tempo das cavernas, a gente se comparava para saber se a gente ia sobreviver, né? Se vier uma pessoa ali, grandona, eu vou apanhar dela, será que eu vou sobreviver, né? Acho que os homens da caverna pensavam assim. Só que o mundo é outro, a gente não precisa mais pensar dessa forma, né? Então a gente tem que deixar a comparação de lado e dizer, peraí, nós não estamos em guerra, nós não estamos precisando se comparar com ninguém, não é verdade? Então, se você tem esse hábito, muita atenção que muito provavelmente sua autoestima está baixa, tá bom? Perfeccionismo, como eu falei, né? Se você está aí em busca de um perfeccionismo, e aí a comparação vem junto, né? Você tá perfeccionismo, eu sou ótima nisso, eu sou ótima naquilo, eu tenho que ser a melhor, tenho que ser a melhor, por quê? Porque você está se comparando com outras e você está tentando ser a melhor do que alguém, né? Se você está querendo ser perfeita, você está tentando ser melhor do que alguém. Se você quer ser melhor do que alguém, seja melhor do que você hoje, só melhor do que você, mas não melhor do que ninguém. Mas se você está tentando, é porque muito provavelmente sua autoestima está baixa, tá bem? Tendência à procrastinação e falta de ânimo, tá bom? Dificuldade de reconhecer suas próprias conquistas. Isso é indícios bem sérios de que você tá com autoestima baixa. Então, isso tudo junto com certeza baixa autoestima, ou um muito elevado, com certeza sua autoestima está muito baixa, tá certo? Então fica atenta nesses pontos aí. Vamos para o nosso próximo slide, que aí vem a surpresinha que a Cíndia falou. Então, na realidade, seria um videozinho que eu ia mostrar passo a passo de como vocês poderiam baixar esse e-book da autoestima, que ele é gratuito, tá de graça, gente, para vocês, no link da minha bio, tá? Vocês vão no meu Instagram, odalea.pc. Eu fiz esse e-book. Ele tem exercícios, né? Tem uma explicação do que é a autoestima da gente, do que ela é composta, né? Bem mais explicadinho do que eu falei aqui para vocês, né? E tem exercícios que podem ajudar a você
Se você viu aí o que compõe uma baixa autoestima, que vocês possam, exercícios possam ajudar a melhorar. Lá tem um testezinho melhor, né, que você possa responder e ver se você está mesmo com a autoestima meio fraquejada e exercícios que possam ajudar a melhorar a tua autoestima, tá bom? Então, se você ficou aí com a pulguinha atrás da orelha, ai, Odalé, eu acho que, né? Se você é expatriada, muito provavelmente essa autoestima tá sim fragilizada. Então, vai lá, aperta ali no Sobre a Odaleia, vai te levar a páginazinha que tem os links, tá bom? Lá vai ter o linkzinho e-book da autoestima. Você clica lá, bota teu e-mail, que vai chegar no teu e-mail o e-book gratuito da autoestima, tá bom? Eu espero que ele possa te ajudar, tá bom? Ah, que bom, Bruno, que você gostou das dicas, tá bom? O Instagram é odalea.pc, tá joia? Então, essa era a surpresa que eu tinha para vocês, que a Cindy tinha colocado, né? Olha a Flávia dizendo gratidão. Ai, Flávia, eu que agradeço. Obrigada por estar aqui compartilhando. E eu tenho outras dicasinhas, além do e-book, eu queria dizer para você, tanto para você que está aí no Brasil ou para você expatriada, as dicas que eu tenho mais diretamente aqui. Muito cuidado com a sua voz interna, tá bom? Para todas nós, diariamente, muito cuidado com o que você está falando para você mesma, tá? Uma forma da gente exercitar a nossa autoestima e estar com ela em dia é falar docemente com a gente, falar positivamente com a gente, tá certo? Então, muito cuidado com o seu diálogo interno. Crie logo, se você já não tem, crie o hábito de se dar carimbinhos por suas conquistas, ok, mulher esposa expatriada? Cada conquista que você tem no seu dia a dia, crie o hábito de se parabenizar você mesma. Porque se você esperar que alguém vá lhe parabenizar, se você esperar que o maridão chegue e diga: ai, meu amor, que lindo, você conseguiu fazer a consulta médica das crianças em francês. Não vai, porque eles estão muito ocupados com o trabalho deles, tá bom? A não ser que seja o meu maravilhoso, que parabenizo por tudo. Não, porque a maioria não vai, eles estão ocupados demais, tá certo? Então, parabenize você. Por isso que eu digo, seja protagonista da sua história. Basta você mesmo, tá certo? Então, crie logo o hábito de se parabenizar pelas suas conquistas. Da pequenininha à maior delas, parabenize-se. E você que está no Brasil também. Tá? Busque desenvolver uma característica sua que você seja forte. Se você ainda não sabe qual é essa que você é forte, tente algo que você não. Qual o contato do seu marido? Vou parar da propaganda, tá vendo? Por isso que eu digo que eu não faço propaganda. Não pode falar. Olha, busque desenvolver uma característica. Da melhor coisa da expatriação é que a gente pode se reinventar. Eu digo que a esposa expatriada de sucesso não é resiliente, não. Tem gente que fica aí, a expatriação tem que ser resiliente. A esposa expatriada resiliente é aquela que só volta a ser o que era ela. A esposa porreta é aquela que é antifrágil, vai além, vai tentar aquilo que ela nunca nem pensou em fazer. Então, aproveita a expatriação, ó o pessoal de olho, aproveita a expatriação, aproveita a expatriação e faz aquilo que tu sempre sonhou e não teve oportunidade. Faz aquilo que tu sempre teve vontade de desenvolver mais em você, que você sabe fazer bem feito, ou que você sempre teve vontade, tá bom? E desenvolve, que isso vai alimentar muito a tua autoestima. Nessa expatriação eu tive a oportunidade de fazer tantas coisas que eu nunca imaginei, até costurar eu fui capaz de fazer. E isso alimenta muito a autoestima da gente, tá bom? Então se arrisca. Quem não arrisca não petisca, né? Então vai lá. Outra coisa, evite autocrítica, tá bom? Seja sua melhor amiga, fale com você. Sempre que tiver um problema, fale como se falasse para sua melhor amiga. É a melhor coisa que você pode fazer por você, tá bom? Então, gente, a outra última dica que eu vou dar para vocês, já que eu já dei essas diquinhas diretas, é que eu tenho um videozinho no YouTube que fala de 8 dicas para melhorar a sua autoestima, e eu aconselho que vocês assistam, caso vocês ficaram também achando que faltou mais alguma coisa, tem mais esse videozinho que vocês podem assistir.
O meu marido assim, como assim, porque você. Oh, obrigada, André, senhora querida. Muito obrigada, viu? Então tem mais esse videozinho que vocês podem assistir e eu espero que possa ajudar vocês, tá bom? Que mais? Então, é isso, gente. Muita gratidão. Que maravilha estar aqui com vocês. Adoro essa troca, viu? Gratidão pela audiência de vocês. Eu sou Odaléa Freire, psicóloga. Tá aí meus contatos, né? É, o que vocês precisarem. A gente não vi pergunta aqui direto, não. Alguém quiser perguntar alguma coisa? Será que eu perdi alguma pergunta? Era tantos comentários. Perguntaram o contato do marido, eu digo que não dou, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Muita alegria estar aqui com vocês. É sim, gente. Olha, as meninas estão lembrando que teremos mais palestras hoje da semana. Ah, eu esqueci de dividir com vocês uma frasezinha. Eu preciso dividir. Só um minutinho. Eu lembro já das palestras. Essa vai para todos nós, especialmente. Ele tem irmão, já está casado, viu? Soma Treinamento. O irmão também está casado. Mas, gente, olha, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, mulher expatriada, não importa se o teu marido te levou para esse país, não importa se esse país não permita que você trabalhe, não importa se esse país não reconheceu o seu diploma, não importa se seus filhos ainda estão em idade escolar e não estão em idade escolar e você não possa trabalhar. O que importa é que você não é mais coadjuvante, não é mais mas o que importa é que você se torne protagonista da tua história. Faça o que é possível, tá? Cada dia pergunte o que é que eu posso fazer hoje para me tornar protagonista da minha história. Eu tenho certeza que há sim algo que você possa fazer, tá bom? E aí assim você vai alimentando essa autoestima todo dia um pouquinho, tá bom? Então, muito obrigada pela audiência mais uma vez e não esqueça que a gente tem mais palestra muito legal hoje, tá? A Cíndia pergunta: qual a primeira coisa que uma esposa expatriada deve fazer ao chegar em um novo país? Cíndia, a primeira coisa que ela deve fazer é tentar se socializar. Todo país tem as associações de expatriadas, tá? Geralmente é o grupo das americanas ou das inglesas. Então, a primeira coisa que ela deve fazer é procurar pelo grupo das expatriadas, tá bom? Ela vai receber muita informação sobre o local onde ela está chegando, sobre moradia, se tem eventos. Então, é a melhor coisa que ela pode fazer é se engajar com essas associações. Odalé, você falou que em expatriação, vejo que esta realidade é presente mesmo em mudanças internas. A mulher perde a identidade e a autonomia financeira, concorda? Sim, é o que a gente chama de expatriação regional. Também acontece, tá? Na expatriação regional acontece a mesma coisa que acontece na expatriação internacional, tá? É claro que o impacto é menor, mas dependendo da realidade dessa mulher, o impacto pode ser tão grande quanto. Tá? Dependendo de onde for, né? Inclusive, eu tive um caso de uma mulher que mudou da região sul para o Nordeste e o impacto foi bem grande na vida dela, viu? Tem algum grupo internacional de ajuda? Como eu falei, né? De internacional, tem o Internation, ele é um grupo internacional que você pode procurar a localização que você está. Deixa eu pegar aqui botar aqui, eu queria o link dele. Internations. O Internations, ele é um grupo internacional e aí você pode escolher a localização que você tá. E aí você pode conhecer pessoas do local onde você tá. Eu não acho assim o melhor grupo a fazer amizade para as esposas expatriadas, tá? Mas para quem tá atrás de emprego,
Para quem está com filho, para quem está atrás de moradia e tudo mais, eu acho melhor os grupos das americanas, das inglesas, eu acho esses grupos melhores, tá? Para quem está querendo mais informação sobre a cidade, eu acho esses melhores, tá? Em cada país tem esse. Mudança emocional. Preciso preparo antes de mudar? O ideal seria o preparo antes de mudar, sim, tá? Seria o ideal, tá? Essa preparação. Mas normalmente, quando a empresa envia o expatriado, é bem repentino. Essa mulher geralmente não tem muito tempo de preparo. Esse é o grande problema da expatriação. É que nunca é assim, a gente vai enviar você daqui um ano, então que sua mulher se prepare. Geralmente não tem, geralmente essa mulher tem de 3 a 6 meses para se preparar. Então, geralmente não há assim tanto tempo, mas o ideal é que haja sim o preparo antes, né? É o ideal, sim, tá? Tanto de carreira, né? Que ela pudesse se preparar aí com o idioma, com a preparação do seu currículo, né? E emocionalmente também, né? Mas geralmente não há muito tempo para isso, não, tá? É a realidade mesmo, tá? Alguma pergunta que eu não vi mais? Pronto, acho que é isso, né? Alguma pergunta mais? Edete chegou. Bem, bem, gente. Então, sem esquecer que hoje, Cíndia, te chamo agora. Vou chamar a Cíndia para a gente voltar já. Já acabamos aqui nossos slides. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais pergunta, pode ir perguntando. Vamos chamar aqui a Cíndia. Ah, pronto. Oi, gente! Que delícia, hein? Que delícia conhecer um pouquinho dessa história, que delícia conhecer como é que é passear pelo mundo, que não é um passear, é um morar, que é bem diferente. Parabéns, Adaleia, muito bom ver os nossos Obrigada. trainers se desenvolvendo. Eu que conheço a sua trajetória, melhor nem falar quantas décadas. Melhor não entregar. Não vamos entregar. Obrigada, Adaleia. Obrigada também, Cíndia. Obrigada a todos.